tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Dinarte, uma presença nova para vocês aqui hoje. Ali está a nossa professora Jade. Hoje a gente vai fazer uma aula de fortalecimento de punhos e dedos, ok? A gente vai precisar de um único material que eu acredito que todos vocês tenham em casa, né? Que seja uma folha de papel, no trabalho também, em qualquer lugar vocês vão achar uma folhinha, ok? Mas no nosso início, nosso aquecimento, a gente não vai usar a folha, certo? Então a gente vai começar lá pela região dos dedos. A gente vai fazer somente a flexão e extensão dos dedos de forma bem lenta, da mesma maneira que a professora Jade está demonstrando ali, bem devagarzinho. A gente vai fazer lá durante 45 segundos, exercício um pouquinho longo. Lembrando que qualquer dificuldade que vocês sentirem no exercício, vocês podem só parar um pouquinho, dar uma respirada. Sei que não é sempre que a gente está acostumado a fazer exercício para os punhos e dedos. Mais 15 segundos para a gente finalizar. Podem fazer bem no ritmo ali da professora. Beleza, podem parar. Lá para a região dos dedos ainda, a gente vai fazer a adução e a abdução dos dedos. Então é o juntar e o separar dos nossos dedos, ok? Vai fazer bem devagar também, da mesma maneira que a professora está demonstrando. Também um exercício um pouquinho longo, de 45 segundos. Se vocês conseguirem acompanhar o ritmo dela, tá ótimo. Lembrar que sempre que a gente sentir um pouquinho de desconforto, dá uma chacoalhada lá nas mãos, dá uma soltada. Mais 15 segundinhos. Bem tranquilo a nossa parte do aquecimento até então. Beleza, podem parar. Nosso último exercício para a região dos dedos no aquecimento. Agora a gente vai fazer a oposição e reposição do polegar. Então somente junta lá o máximo que vocês conseguirem no meio, separa de novo. Junta no meio, separa de novo. A gente vai fazer várias vezes esse exercício durante 40 segundos. Tenta não forçar demais os dedos de vocês também. Sei que é complicado ficar o dia inteiro no teclado, no mouse. Então vamos com calma, bem tranquilo. Mais 10 segundinhos. Beleza, podem parar. Agora a gente vai lá para a região dos nossos punhos para dar uma aquecida, uma lubrificada lá. A gente vai fazer somente a flexão e a extensão dos punhos de maneira alternada. Se vocês sentirem muita dificuldade, muita dor no punho com a mão fechada, vocês podem abrir um pouquinho também, não tem problema. O que ficar mais confortável para vocês. O importante é a gente conseguir aquecer bem essa área do nosso punho. Geralmente, para quem tem um encurtamento, uma dificuldade, fica um pouquinho mais difícil com os punhos fechados. Mais 15 segundos. Beleza. Agora para o nosso último exercício do aquecimento, ainda lá para a região dos punhos, a gente vai fazer a circundução dos punhos com as mãos fechadas e os nossos braços bem esticados lá na frente, da mesma maneira que a professora está demonstrando ali. Tentem girar de forma devagar. A gente vai fazer 20 segundinhos para cada direção. Pode trocar o sentido lá. Isso. Quem tiver bom da coordenação aí, tentar girar um punho para um lado, um punho para o outro, pode tentar também. O professor ali tá top da coordenação. Mais 5 segundinhos, últimas repetições. Beleza, pode parar. Agora dando início à nossa parte principal, a gente vai pegar a nossa folha de papel lá e para a região dos dedos, nesse início, a gente vai somente amassar e desamassar a folha de papel. Vai fazer 30 segundinhos com cada mão.
Isso aí é um momento para vocês também dispersarem a raiva ali. Estão irritados no trabalho, pega, amassa a folha de papel com raiva. Mais 15 segundinhos. Exige ali um pouquinho da coordenação também esse exercício. Beleza, podem trocar a mão agora. Manter o mesmo exercício lá. Façam ali da mesma maneira que a professora já está fazendo, tentando sempre apoiar no dedão, puxando a folha de papel para cima. Simulem ali uma raiva que vocês estão de trabalho. Dispersar esse estresse de vocês. Mais 10 segundos. Beleza, pode parar. Agora lá para a região dos nossos punhos, a gente vai fazer a flexão e a extensão do punho lá com a bolinha de papel que a gente acabou de fazer, ok? Então, segurem bem lá na frente a bolinha de papel, façam a flexão e extensão do punho. A gente vai fazer de maneira alternada, 30 segundinhos com cada mão. Lembrando, quem sentiu muita dificuldade de ficar com o braço esticado lá na frente, dá uma baixada, pode ficar do lado do corpo, não tem problema. Mais 5 segundos, últimas repetições com essa mão. Podem trocar o lado. Exercício tranquilo ali, às vezes a gente acha que não é tão importante a gente fazer um fortalecimento dos punhos, porque a gente já fica o dia inteiro teclando, já fica o dia inteiro na frente do computador, mas a gente percebe nesses momentos o quão importante é isso. A gente dar uma soltada, fazer movimentos diferentes daquele do cotidiano. Podem parar. Agora, lá para a região dos nossos dedos, a gente só vai abrir e fechar os dedos sem deixar a bolinha cair. Então, com a palma da mão virada lá para cima, a gente só vai fechar com a máxima força que a gente conseguir e abrir a mão novamente. Hoje, além de a gente estar fazendo uma aula de fortalecimento de punhos e dedos, estamos fazendo uma aula de terapia para vocês aí, para soltar a raiva na hora do exercício. Mais 10 segundinhos. Beleza, podem trocar a mão lá. Podem fazer da mesma maneira que a professora Jade. Podem ver que ela está dispersando bastante raiva naquela bolinha ali. Coitada dessa bolinha. Mais 10 segundinhos para a gente finalizar esse exercício. Beleza, podem parar. Agora, indo lá para a região dos dedos, a gente vai somente pressionar a bolinha com a ponta dos dedos, como se a gente estivesse fazendo um movimento de pinça lá com a nossa mão, ok? Aperta com o máximo de força que vocês conseguirem. Solta um pouquinho, aperta com o máximo de força, solta um pouquinho. Mais 15 segundos. Beleza, podem trocar a mão. Não precisa exagerar na velocidade em que vocês estão fazendo. Podem fazer bem devagar, focando mesmo nessa força na ponta dos dedos, dar uma liberada, uma soltada lá na mão. Mais 15 segundos. Concentrem bem em não deixar a bolinha de papel cair. Beleza. Encerrando esse exercício, a gente vai fazer um movimento que é bem parecido com o anterior,
a gente vai fazer um movimento de pinça entre o indicador e o polegar, forçando bem lá, a mesma maneira, tentando fazer o exercício com a maior força que a gente conseguir na ponta dos dedos. A gente vai fazer 30 segundinhos em cada mão. Podem trocar a mão lá, mesma coisa. Geralmente na nossa mão que não é a dominante a gente vai sentir um pouquinho mais de dificuldade, mas tentem forçar mesmo assim. Mais 10 segundinhos. Beleza! Agora nosso último exercício da parte principal, ainda para a região dos dedos, a gente vai com o polegar em oposição fazer a flexão de todos os dedos. Então a gente vai segurar a bolinha de papel com o dedão e fechar os dedos por cima lá. Forcem um pouquinho do mesmo jeito que a professora Jade está fazendo. Apertem por uns 2 a 3 segundos. Soltem as mãos sem deixar essa bolinha cair. Podem trocar a mão. Exercício um pouquinho mais complicado, que ele exige força e coordenação. Mas vale a pena, o nosso último exercício, a gente quase entrando na melhor parte, que é a parte do relaxamento. Podem parar. Agora a gente entrando na nossa parte final, nossa parte tão esperada, nosso relaxamento, a gente vai soltar a bolinha e a gente vai balançar as nossas mãos, realizando a circundução dos punhos com as mãos abertas. Podem girar 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro. Podem fazer a brincadeira igual ali a professora está fazendo, girar a mão para um lado, jogar a mão para o outro, só para dar uma relaxada mesmo agora, a parte difícil já passou. Beleza, podem parar. Espero que tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Estamos muito agradecidos, mais uma aula concluída com sucesso, ok? Então, não esqueçam de deixar like lá no vídeo, dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube para validar sua presença nessa aula. Você pode entrar pelo Teams, a gente tem aula ao vivo todos os dias às 2, às 3, às 4 e às 5. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!